Será que um católico comete idolatria ao rezar para uma imagem de escultura? É isso que nós vamos aprender agora. Então antes, já clica aí para nos seguir e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Bom, a maior parte da população brasileira, a maioria esmagadora da população brasileira, ela é cristã, ela se considera cristã. E nesse universo, a maior parte do cristianismo, dos cristãos, são católicos apostólicos romanos. A outra grande parcela dos cristãos aqui no Brasil é formada pelos evangélicos, nas suas variadas denominações. Porém, até mesmo os evangélicos, na sua grande maioria, eles vieram do catolicismo, ou seja, eles são de origem católica. Então a tradição católica ela é muito forte aqui no Brasil. O grande problema é que a maior parte dos católicos é formada de leigos, pessoas que não têm instrução teológica, instrução bíblica. E elas vivem na prática da sua fé apenas por aquilo que a igreja lhe ensina. Eles não têm autonomia para estudar, para conhecer de fato o que de fato a Bíblia Sagrada ensina, o que a história da igreja realmente ensina, o que a teologia cristã ela ensina, quais são as bases, as estruturas da teologia cristã. Uma das coisas que é ensinada ao católico é rezar diante de imagens. Segundo eles, a imagem serve para relembrar aquele santo, aquele ser, aquela pessoa especial que tem uma importância na história da igreja, que tem uma importância na fé. O que não lhes é dito, infelizmente, é que isso constitui-se em pecado de idolatria. A Bíblia nos ensina em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, que Deus proíbe a confecção de imagens. Obviamente que não é no contexto cultural, artístico, mas no contexto religioso. Porém, não é apenas isso que a Bíblia condena. E para demonstrar que, de fato, esse texto se refere a imagens específicas em contexto religioso, no mesmo texto, a Bíblia proíbe, por exemplo, o culto às imagens. Mas não apenas isso. A Bíblia, no mesmo texto, proíbe também que se prostre diante de uma imagem, que se ajoelhe diante de uma imagem. Então, de fato, se nós olharmos para aquilo que a Bíblia Sagrada ensina e olharmos para aquilo que as pessoas praticam, sim, isso caracteriza-se como idolatria, isso é pecado. E esse é um pecado que está descrito, está registrado entre os 10 mandamentos da lei de Deus. Na realidade, muitos dizem que o segundo mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Êxodo capítulo 20 nos mostra que o segundo mandamento é não fazer imagem, não dar a elas culto e nem se prostrar diante delas. Então, infelizmente, os católicos fiéis, comuns, sinceros e verdadeiros não são ensinados que, de fato, quando eles se prostram, quando eles dirigem oração em direção a uma imagem, na realidade, sim, eles estão praticando idolatria e isso é pecado diante de Deus.